Vamos resolver a questão 66 da prova do Barro Branco de 2018. Resolvendo-se a equação algébrica x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 16x igual a 10, identificam-se três raízes distintas. A soma dessas raízes é igual a... Pessoal, eu vou apresentar uma solução bastante simples e rápida para essa questão, mas em seguida eu vou mostrar também um caminho um pouco mais longo que poderia ter sido seguido por uma pessoa que não conhecesse ou não se lembrasse dos princípios envolvidos nessa primeira solução. Bom, então vamos lá. Primeira resolução, simples e rápida. O enunciado que é a soma das três raízes. A gente não conhece nenhuma delas, mas o que a gente está procurando então é raiz 1 mais raiz 2 mais raiz 3. Existe um conjunto de equações na matemática conhecido como relações de Girard, onde as raízes de uma equação de terceiro grau são relacionadas com os coeficientes dessa mesma equação. Segundo essas equações, a gente tem que raiz 1 mais raiz 2 mais raiz 3 é igual a menos b sobre a. Elas também nos dizem que R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 é igual a C sobre A. E por último, que R1 vezes R2 vezes R3 é igual a menos D sobre A. Bom, mas quem é B, quem é A, quem é C e quem é D? Considerando a forma típica de uma equação de terceiro grau, a gente tem ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero. Comparando com a equação original, a gente tem 1x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 16x menos 10 igual a zero. Então, a gente tem o a valendo 1, o b valendo menos 7, o c valendo 16 e o d valendo menos 10. A relação de Girard que nos interessa aqui é a da soma das raízes. É importante conhecer as outras porque o enunciado também podia ter pedido uma delas. Então, a gente tem aqui que a soma das raízes vai ser igual a menos b, que é menos 7 aqui no caso, dividido por a, que é 1, e, portanto, 7 sobre 1, que é igual a 7, alternativa E. Bom, legal, fácil, rápido, mas e se na hora da prova você não se lembrasse das relações de Girard ou mesmo não as conhecesse? Bom, o caminho mais longo passa por encontrar cada uma das raízes e é ele que a gente vai ver agora. Agora a gente vai pensar na equação fornecida pelo enunciado como um polinômio de terceiro grau. Então, a gente tem que esse polinômio p de x é igual a x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 16x menos 10 igual a zero. Bom, resolver uma equação de terceiro grau não é uma tarefa fácil, mas ela pode ficar fácil se a gente encontrar uma das raízes primeiro. Porque encontrando uma das raízes, a gente pode dizer o seguinte, que esse polinômio x, na verdade, é igual a x menos a raiz encontrada vezes q de x, onde esse q de x é um polinômio de segundo grau. Veja que isso aqui faz bastante sentido. Se isso aqui é um polinômio de segundo grau, quer dizer que aqui dentro a gente tem um x ao quadrado. Esse x ao quadrado, ao ser multiplicado pelo x, vai virar um x ao cubo. E, portanto, vai dar origem ao polinômio de terceiro grau. Bom, a gente quer que esse polinômio seja igual a zero, né? Então, a gente tem duas situações que fazem com que esse polinômio seja igual a zero. O primeiro deles é se o x for igual à raiz. Se o x, substituído aqui no polinômio, for igual a uma das raízes, a gente tem raiz menos raiz, e isso aqui é igual a zero. Então, essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é a substituição por um x nesse polinômio, que zere o polinômio de segundo grau. Então, a outra possibilidade é qx igual a zero. Bom, em uma equação de segundo grau a gente sabe zerar. É só encontrar as raízes da equação de segundo grau através de Bhaskara. Nosso objetivo aqui, então, vai ser encontrar uma raiz para, então, encontrar um polinômio de segundo grau que, multiplicado por x menos essa raiz, nos dê o polinômio de terceiro grau. A gente tem, a partir dessa equação aqui, que q de x é igual ao p de x dividido por x menos
a raiz que a gente está tentando encontrar. Bom, mas está tentando encontrar como essa raiz? Então, a gente vai tentar encontrar essa raiz na sorte. A gente vai chutar alguns valores de x aqui e ver se algum deles faz com que essa equação seja verdadeira. Ou seja, se algum deles faz com que esse polinômio vire zero. E aí a gente vai ter zero igual a zero. Bom, a primeira tentativa que eu vou fazer é com um número que eu acho mais fácil de calcular aqui, que é o zero. Então, eu vou tentar fazer essa conta para p de zero. Zero elevado ao cubo, zero. Menos 7 vezes zero ao quadrado, menos zero. Mais 16 vezes zero, mais zero. Menos 10. Isso aqui dá 0 menos 0 mais 0 menos 10, menos 10. Portanto, não dá zero. Significa que o zero não é uma raiz dessa equação. Ele não fez a equação aqui dar certo. Então, a gente já pode descartar o zero como raiz. Então, vamos tentar agora o número 1, que também é um número fácil de calcular. Então, a gente tem P de 1 igual a 1 ao cubo, 1. Menos 7 vezes 1 ao quadrado, menos 7, né? Menos 7 vezes 1, então, menos 7. Mais 16 vezes 1, mais 16. Menos 10. Isso aqui dá pra gente 1 menos 7, menos 6. 16 menos 10, 6, mais 6. Isso dá zero. Olha que bom, agora a nossa conta deu certo, que significa que 1 é raiz da equação de terceiro grau. Então, a gente pode falar agora que esse Q de x, que é a equação de segundo grau, é, na verdade, o P de x dividido por x menos 1, que é a raiz que a gente estava procurando. Bom, mas tem como eu dividir esse polinômio por x menos 1? Tem como sim, e a gente vai ver agora como fazer. P de x vale, então, x ao cubo menos 7x ao quadrado, mais 16x, menos 10. Isso tudo vai ser dividido por x menos 1, né? Bom, para fazer a divisão do polinômio, a gente vai considerar o primeiro termo do polinômio e, em seguida, o primeiro termo com incógnita da chave. No caso aqui, ele também é o único termo com incógnita, mas se a gente tivesse, por exemplo, x ao quadrado mais 3x e tal, a gente só ia considerar o x ao quadrado, o primeiro termo e com o expoente mais alto. Então, a gente tem aqui x ao cubo dividido por x, x ao quadrado. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. A gente inverte o sinal na volta. Então, se x ao quadrado vezes x deu x ao cubo, aqui a gente vai colocar menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1, esse menos 1 foi desprezado na vinda, vai ser levado em consideração na volta. Então, x ao quadrado vezes menos 1, menos x ao quadrado, inverto o sinal aqui, então, mais x ao quadrado. Então, x ao cubo menos x ao cubo, 0. Menos 7x ao quadrado mais x ao quadrado, menos 6x ao quadrado, mais 16x, menos 10. Agora, menos 6x ao quadrado dividido por x dá menos 6x. Menos 6x vezes x, menos 6x ao quadrado, inverto o sinal, mais 6x ao quadrado. Menos 6x vezes menos 1, mais 6x. Inverto o sinal, menos 6x. Faço a conta. Menos 6x ao quadrado mais 6x ao quadrado, 0. Mais 16x menos 6x, mais 10x, menos 10. Agora, levo mais 10x em consideração. Mais 10x dividido por x, mais 10. 10 vezes x, 10x. Inverto o sinal, menos 10x. 10 vezes menos 1, menos 10. Inverto o sinal, mais 10. E aí, eu tenho mais 10x menos 10x, 0. Menos 10 mais 10, 0 também. Bom, não obtive nenhum resto da divisão do polinômio e obtive o Q de x que eu estava procurando. Então, o polinômio de terceiro grau aqui dividido por x menos 1 me deu o polinômio de segundo grau, Q de x. E aí, para que ele zere o polinômio de terceiro, ele tem que ser igual a 0. E, portanto, só nos resta encontrar as raízes dessa equação de segundo grau usando Bhaskara. Bom, a fórmula de Bhaskara nos diz que x, ou seja, as raízes da equação de segundo grau, é igual a menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4ac, dividido por 2a. Aqui na nossa equação de segundo grau, a gente tem menos b igual a menos 6, e, portanto, 6, mais ou menos, raiz de menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes a, que é 1 aqui. Então, menos 4 vezes c, que aqui é 10. Então, menos 4 vezes 10, menos 40.
Tudo isso dividido por 2 vezes A, que é 1. Então, dividido por 2. Isso dá 6, mais ou menos 36 menos 40, menos 4. Então, raiz de menos 4. Tudo isso dividido por 2. Bom, aqui a gente chegou num aparente problema. Raiz de menos 4. Ah, não existe raiz de número negativo. Realmente não existe no conjunto dos reais. Mas o enunciado dessa questão não diz que as raízes dessa equação pertencem ao conjunto dos números reais, que significa que pode ser que eles pertençam ao conjunto dos números complexos. Então, a gente vai continuar essa conta como se nada tivesse acontecido. Então, a gente tem agora que x é igual a 6, mais ou menos raiz de 4 vezes i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado é menos 1, então 4 vezes menos 1, menos 4, dividido por 2. Então, a gente tem 6, mais ou menos raiz de 4, 2, raiz de i ao quadrado, i. Tudo isso dividido por 2. Bom, a gente pode cortar 6 e 2 com o 2 aqui de baixo, né? 6 dividido por 2 dá 3, e 2 dividido por esse 2 dá 1. Nossa, eu falei 3 e escrevi 2. 3. Então, a gente tem x igual a 3, mais ou menos i. O que significa que as raízes desse polinômio, então, eram raiz 1 igual a 1, que foi a primeira que a gente encontrou, raiz 2 igual a 3 mais i, e raiz 3 igual a 3 menos i. Somando todas essas raízes, a gente tem o quê? Soma delas, né? 1 mais 3, que dá 7, mais i menos i, que dá 0. Então, a gente também encontrou aqui 7 como resultado da soma das raízes. Claro que de maneira muito mais trabalhosa, o que mostra como compensa tentar decorar as relações de Girardi, né? Mas encontramos também a resposta do exercício. Então, a gente encontrou que a resposta é a letra E. Então é isso, pessoal. Bons estudos e boas provas!